Paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, minhas irmãs. Hoje, quarta-feira, nosso culto de estudo bíblico e palavra pastoral. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar. Nós estaremos agora orando ao Senhor, pedindo a bênção de Deus sobre este culto. Oremos. Amado Deus e Pai, obrigado por esse momento de comunhão, de oração, de adoração. E agora contempla do céu a minha vida, a vida de todos os teus filhos e filhas. Fala conosco, ó Deus, por intermédio da Tua palavra. Estende a Tua mão de poder sobre nós para restaurar e curar. Abençoa-nos, Senhor, de um modo especial e receba a nossa adoração. É o que nós rogamos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos agora louvar o Senhor com um cântico de nossa harpa cristã. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por linha procurar. Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para seu Senhor. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa eles anunciando que Jesus nos leva para os céus. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar. De Jesus o sol dará bem-vindos, esta glória espero alcançar. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O Senhor da ceifa está chamando. É o louvor que nós acabamos de entoar. O Senhor convidando a todos nós para continuarmos semeando a boa semente do Evangelho de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria estarmos juntos nesta quarta-feira. Queremos contar com a sua participação no culto, enviando sua palavra de saudação, enviando seu pedido de oração. Nesse momento, nós vamos ler a palavra do Senhor, alusiva ao ofertório. Malaquias capítulo 3, versos 10 e 11, a Escritura diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra,
e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, está na sua tela outra vez os dados bancários, Ministério ADMDF, contamos com a sua fidelidade. Amados irmãos e irmãs, nós agradecemos a Deus pela sua vida, por todos aqueles que com alegria e fidelidade entregam o dízimo na casa do Senhor e também a oferta. Nesse momento nós queremos, antes de orar, para agradecer a Deus pela vida dos ofertantes, também ofertar o culto em ação de graças a Deus por vitórias alcançadas. Irmão Júlio Bento, diácono Júlio Bento, está aí a sua petição, agradeço de coração pela intercessão nas orações, pela recuperação do meu irmão que estava na UTI entubado com Covid e na tarde de hoje recebeu a vitória. Deus abençoe em nome de Jesus. Também a nossa irmã Tânia agradece a Deus e oferece o culto em gratidão por bênção alcançada. Sabemos que temos tantos outros irmãos e irmãs que também tem motivo de sobra para agradecer a Deus. Vamos então orar, queridos. Amado Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pela bênção que o Senhor nos tem dado, pelo privilégio de entregar na tua casa o nosso dízimo, de entregar a nossa oferta, de contribuir com a tua obra. Ó Deus, nós rogamos que a tua mão poderosa seja estendida para guardar, abençoar e dar prosperidade. Te adoramos também pela restauração da saúde do irmão Júlio Bento, que estava com Covid-19, pela bênção alcançada pela irmã Tânia e por todas as demais bênçãos alcançadas pelo teu povo. Agora, Deus, mais uma vez rogamos, fala aos nossos corações por intermédio da tua palavra. É a nossa petição, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesta noite de quarta-feira, eu quero lhes convidar para uma reflexão breve da palavra de Deus acerca de um tema doutrinário de relevada importância, do qual todos nós temos pleno conhecimento, mas que precisamos recordar todos os dias, todas as manhãs, em especial nesse período em que nós atravessamos a pandemia do coronavírus, para que Deus, em sua bondade e misericórdia, tenha compaixão de nós. Vamos ler então a palavra do Senhor, apenas um versículo no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9, o verso de número 23, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Vamos ler outra vez. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém. Esta palavra de Cristo, esta expressão de Jesus Cristo, nos remete ao exercício da fé. O Senhor falou que a fé tem poder. E nós vamos então lembrar aqui, em rápidas palavras, o contexto em que Cristo utiliza essas expressões. A Bíblia Sagrada diz que havia um homem que tinha um filho que sofria já há alguns anos, já de muito tempo, desde a infância,
de uma doença que lhe causava uma série de problemas. Esta enfermidade causava neste jovem ataques epiléticos e também o espírito que dominava o corpo deste jovem o lançava na água e o lançava no fogo para o destruir. Vejamos que no texto bíblico há evidência clara de que aquela doença, aquela enfermidade, era ocasionada no corpo daquele jovem por um espírito demoníaco. Existem doenças que são provocadas por questões biológicas, por questões de ordem psicossocial, psicossomática, digo. Existem doenças que são neurológicas, doenças provocadas pela atividade de trabalho exacerbada de alguém e assim por diante. Há uma série de doenças que são provocadas pelo nosso corpo físico, por alguma deficiência, por alguma falha. Mas há doenças que são provocadas por espíritos demoníacos. E no caso deste jovem, ele estava enfermo porque estava oprimido por um espírito opressor. E nós não podemos, amados irmãos e irmãs, esquecer de que nós somos servos do Deus Altíssimo e que a nossa luta, a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades, principados e hostes espirituais da maldade. Nós somos o povo pentecostal e nós cremos que Deus tem poder e autoridade sobre as potestades e principados do mal e que Cristo veio para desfazer as obras do diabo e, portanto, nós não ignoramos os ardis de Satanás. Portanto, é necessário, toda vez que o crente for orar, que com autoridade, em nome do Senhor Jesus Cristo, repreenda os poderes das trevas. Às vezes, você pode não ter o discernimento necessário para compreender que a sua batalha, a sua luta está no nível espiritual. Às vezes a nossa batalha é do nível da vida mesmo, do dia a dia, das circunstâncias que nos são contrárias, das adversidades do viver, alguma doença, alguma chateação, algum constrangimento, algum problema de ordem financeiro, mas existem batalhas que estão cobertas de ordem espiritual. E o caso desta família é de que o rapaz tinha um problema de ordem espiritual e a família tratava aquele problema como de ordem natural. O pai daquele rapaz o levara a vários médicos, a vários tratamentos médicos, a vários outros lugares, no intuito de buscar uma cura racional por meio de medicação, por meio de tratamento, por meio de várias outras atitudes que nós podemos tomar. Não há nenhum pecado, não há nenhuma falha em se procurar a medicina, em se procurar exames, em se procurar um tratamento, em usar medicamento para buscar a cura do corpo, para buscar um milagre. Mas existem milagres ou curas que só acontecem na ordem espiritual. E este pai de família tinha buscado solução na esfera terrena e não havia encontrado. E aqui é importante fazermos um parênteses. Não é verdade, meus irmãos, que às vezes nós também fazemos um esforço enorme e buscamos ajuda apenas no campo material, apenas no campo natural e nos esquecemos de buscar de Deus o sobrenatural? Porque, amados irmãos, aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que não está ao alcance do nosso esforço, Deus Todo-Poderoso a quem servimos, Ele pode, Ele tem autoridade para fazê-lo. Não podemos jamais esquecer desta realidade. O fato é que, cansado então de buscar recursos naturais, de buscar esforçar-se em buscar solução no meio dos homens, este pai procurou os discípulos de Cristo. E a Escritura diz que os discípulos tentaram, os discípulos se esforçaram,
e repreender o espírito que havia naquele menino, porém, eles não tiveram êxito, não prosperaram na sua jornada. Lamentavelmente, o menino continuou doente, o espírito maligno continuou oprimindo aquele jovem, porque nada puderam fazer os discípulos de Cristo. De modo que, amados irmãos, precisamos entender que é necessário buscar diretamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo e não procurar atalho na busca dos nossos milagres. É claro que nós podemos e devemos contar com as orações dos nossos irmãos, com as orações da igreja, com a intercessão da liderança, mas também cabe a cada um de nós fazer a sua própria parte. Nós precisamos ir ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Deus deve ser a prioridade na vida de cada um de nós. E agora, o Senhor Jesus se apresenta em meio àquele cenário, a multidão está em volta, concorrendo, há um burburinho acontecendo ali naquele lugar, porque todos percebem que nenhum êxito os discípulos conseguem. E Cristo então se apresenta no meio daquele sofrimento humano e faz a seguinte pergunta: o que está acontecendo? E aqui eu gostaria de chamar a sua atenção. O sofrimento humano, a dor humana, a angústia humana, toda a opressão humana é do interesse do nosso Deus. Ele está interessado em saber o que está acontecendo com você. O que está acontecendo com a sua casa? O que está acontecendo na sua família? O que está acontecendo? É verdade que ele sabe, ele é Senhor, ele é soberano, ele é onisciente, ele sabe, ele conhece, mas quer saber de ti. Quer saber da tua parte, quer receber de você esta informação. Há muitas pessoas que se equivocam dizendo: Deus sabe, Deus conhece. É verdade, Ele sabe e Ele conhece, mas nós temos a responsabilidade de ir ao encontro do Senhor e apresentar diante dEle a nossa necessidade. Aquilo que está incomodando, aquilo que inquieta, aquilo que nos tira a paz. E o Senhor sabia da situação daquele jovem e daquela família, mas mesmo assim o Senhor se apresentou e perguntou: o que está acontecendo? O que se passa? E então o pai daquele menino se apresenta e diz: Senhor, eu tenho um filho que sofre muito. Um espírito maligno toma conta do meu filho. E esse espírito maligno, às vezes, o lança no fogo. E outras vezes o lança na água. Sempre no propósito de destruir, de matar, de tirar a vida do meu filho. E eu trouxe o meu filho para os seus discípulos, mas eles nada puderam fazer. Veja que o coração desse pai é totalmente sincero. O pai diz a Cristo os pormenores daquilo que o incomoda, daquilo que o inquieta, daquilo que lhe tira a paz. E não há, amados irmãos, problema que Deus não possa resolver. Não há angústia que Deus não possa solucionar. Não há dor que Deus não possa repreender. E aquele pai então explicou a Jesus aquela situação. E o Senhor pergunta a você, amado irmão e irmã, o Senhor pergunta para cada um de nós: o que se passa? O que se sucede? O que te incomoda? O que te inquieta, meu irmão? Qual é a angústia do seu coração? É uma doença? É uma situação de dificuldade econômica? É um problema de relacionamento conjugal? É uma situação vexatória? O que lhe incomoda?
E agora escute. A primeira pergunta de Jesus foi: o que está acontecendo? E a segunda pergunta foi: há quanto tempo? Quando o pai disse: olha, tem um demônio que pega este menino e lança na água e lança no fogo, e sofremos tanto, e o Senhor Jesus pergunta: há quanto tempo? Quanto tempo dura essa dor? Quanto tempo essa aflição? E o pai de família disse: desde a infância, desde menino, desde a tenra idade, tem muito tempo. E o Senhor pergunta para mim e para você também nesta noite: quanto tempo está sofrendo? Quanto tempo vai carregar esta carga? Por quanto tempo vai levar este fardo? Por quanto tempo vai se arrastar com esta dor? Por quanto tempo vai suportar esta aflição? Por quanto tempo vai chorar? Por quanto tempo vai andar prostrado? Quanto tempo? O pai de família disse: desde a infância. E o irmão e a irmã, desde quando? Desde quando você está vivendo assim? Prostrado, caído, desanimado, entristecido, magoado, ferido, machucado, desesperançado. Já entregou os pontos, já desistiu. Mas nesta noite Deus nos pergunta: o que está acontecendo? E por quanto tempo? Veja que o Senhor Jesus Cristo estava interessado em demonstrar àquele pai. Cristo, ao fazer estas perguntas, o que se sucede e por quanto tempo sofrem, o Senhor está demonstrando total interesse no sofrimento, na angústia e no problema daquela família. E Ele é amoroso, misericordioso, está interessado também na sua família. E então, o Senhor Jesus, a ouvir as palavras deste pai, ele olha em volta e diz: ó geração incrédula e perversa, até quando? Até quando vão ficar sofrendo? Até quando vão continuar sobre o jugo do sofrimento? Ali estava o autor da vida, ali estava o Todo-Poderoso, ali estava o Deus encarnado e o povo ainda sofrendo. E por isso Cristo perguntou: até quando vai continuar esse sofrimento? Ele disse: o que acontece? O pai disse: meu filho está doente. Cristo perguntou: desde quando? Ele disse: desde a infância. E então Cristo olha e diz: e até quando vão com o sofrimento? Até quando vai continuar sofrendo? E nesse momento, o pai diz: se tu podes fazer alguma coisa, tem misericórdia de nós. E aqui, amado, está o cerne da questão. Vejam, 3 preposições aqui apresentadas. Cristo quer saber o que está acontecendo. Cristo quer saber desde quando isso acontece. E Cristo quer saber até quando vão querer que isto continue acontecendo. E diante desta posição do Senhor Jesus, o Pai diz: se tu podes fazer alguma coisa, se tu podes dar fim a este sofrimento, se tu podes cessar esta dor, se tu podes resolver este problema, então, Senhor, tenha misericórdia de nós. Veja, amados irmãos, que o Pai apresenta a Jesus 2 questões. Ele diz: se tu podes fazer, se tu
tens o poder para fazer? E a segunda questão é, ele disse, tem misericórdia de nós. Veja que ele usou a expressão no plural. Ele não disse, tenha misericórdia do jovem, tenha misericórdia do meu filho. Ele disse, tenha misericórdia de nós. Porque o nós incluía ele também. O nós incluía a esposa dele. O nós incluía a família dele. Porque quando alguém dentro da família está a sofrer, toda a família sofre junto. Cristo Jesus se apresenta e faz algumas indagações. A multidão está reunida em volta de uma pessoa que sofre e ele pergunta, o que acontece? O que sucede? E pergunta, depois de saber do pai que se tratava de uma enfermidade ocasionada por um espírito, perguntou, quanto tempo? O pai diz, desde a infância. E Cristo pergunta, e até quando vai continuar? Geração incrédula. Até quando? E diante disso o pai diz, Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, faça. Tem misericórdia de nós. Veja que ele usou a expressão no plural, nós. Ele disse, estou sofrendo junto com meu filho. Minha família toda sofre, então tem misericórdia de nós. E esta é uma verdade. Quando alguém dos nossos entes queridos está sofrendo, nós sofremos juntos. E então aquele pai disse, se tu podes, faça alguma coisa. Ao que Cristo lhe responde, dizendo, a questão não é se eu posso. A questão é se tu podes crer. Tudo é possível àquele que crê. Veja então, meu irmão, minha irmã, que a questão não está no poder de Deus. O pai perguntou, se tu podes fazer, se tu tens poder para fazer, faça. E Cristo respondeu dizendo, a questão não é essa. A questão não é se eu posso fazer. Sabe por quê? Porque Deus sempre pode. O poder é dele, a autoridade é dele, ele tem o poder nas mãos. Não há nada impossível para Deus. Não há nada que Deus não possa realizar. Ele é onipotente. Ele é El Shaddai, todo-poderoso. Então entenda isto, meu irmão, entenda isto, minha irmã. Deus tem o poder. O poder é dele. Ele pode fazer. Ele tem a autoridade para fazê-lo. Então a pergunta não é esta. Cristo disse, a questão não é esta. A questão não é se Deus pode fazer. Ele faz. Ele tem poder. A questão é se você pode crer. Aleluia. E agora entenda, meu amado irmão e irmã, que a questão aqui levantada por Jesus, aquele homem era se ele podia crer. Em quê? Escute, isso é importante. A questão é se ele podia crer no poder de Deus. Não necessariamente de que ele acreditasse que Cristo iria atendê-lo, mas que acreditasse que Cristo podia fazê-lo. Tinha poder para tal. Então, quando eu me prostro em oração, quando você se prostra em oração, quando nós apresentamos a Deus alguma causa, nós temos que nos aproximar com esta certeza. Ele tem o poder para fazer. Aleluia. Precisamos desta fé. É o que diz o escritor aos Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Deus existe. E segundo, que Ele é galardoador.
que ele tem bênçãos para entregar. E foi isso que Jesus disse àquele pai. Se tu podes crer, se você pode crer que Deus tem o poder para fazer, se tu podes crer que o Senhor é galardoador, então tudo é possível àquele que crê. Aquele que crê que Deus tem o poder. Aquele que crê que Deus pode fazer. Aquele que crê que Deus tem a autoridade. Aquele que crê que o Senhor é onipotente. Aquele que crê que Deus muda circunstâncias. Aquele que crê que Deus entra com providência. Não é pelo meu mérito, nem pelo seu. Mas no fato de crermos que Ele tem o poder para fazer. Aleluia. Então aquele pai começou a chorar. E nas suas lágrimas, e no seu pranto, ele disse: Jesus, ajuda a minha incredulidade. Eu creio. Ajuda na minha incredulidade. Em outras palavras, aquele pai estava dizendo: eu preciso crer. Eu quero crer. E eu acredito. Mas as minhas forças são tão pequenas. A minha fé é tão fraca. Foram tantos e tantos desencontros, e tantas incertezas, e tantas promessas que falharam, tantas certezas que desvaneceram, que o meu coração está cheio de incerteza e de incredulidade, de dúvida, mas eu quero crer. Eu quero crer, eu preciso crer, eu necessito crer. Ajuda-me a crer, Senhor. Veja, meus queridos irmãos, como Deus é maravilhoso. Ele requer que eu e você exercitemos a fé. E Ele próprio pode nos dar a fé. Aleluia. E foi esta a oração daquele pai, em lágrimas. Ele disse: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Que significa: eu preciso crer, eu quero crer, eu anelo esta vitória, eu desejo esta bênção, ajuda-me na minha falta de fé. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus teve compaixão e misericórdia daquele pai, teve compaixão e misericórdia daquele filho, teve compaixão e misericórdia daquela família, e pelo coração contrito, pelas lágrimas, porque aquele pai reconhece que é fraco, que é falho, que as forças são poucas, e deposita agora a sua esperança, aleluia, na misericórdia, a sua esperança na bondade divina, aleluia. E o Senhor se compadece dele. Por isso a Escritura diz: um coração contrito Deus não despreza. Um coração, uma alma dilacerada na presença de Deus, em lágrimas, em pranto, com a alma totalmente desarmada, desprovida de vaidades, desprovida de pecados, de erros, com a alma pura, derramando diante de Deus, confessando culpas, confessando erros, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo sua falha, sua fraqueza, sua miséria, e ficar dependente única, exclusivamente da misericórdia de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor foi tomado de íntima compaixão. De compaixão por aquele pai. E veja, querido irmão e irmã, que quem está pedindo é o pai, não é o filho. O pai é o intercessor. Veja que bênção. O filho está impossibilitado de pedir alguma coisa. O filho, coitado, não tem força para nada. O filho está oprimido.
O filho está sob domínio das forças das trevas. Não tem discernimento. Mas o pai se coloca como intercessor. É por isso, varão, é por isso, varoa, que você precisa se colocar na brecha pela sua casa. Você, irmão, você, irmã. É por isso que nós não podemos ficar olhando para os fracos, que nós não podemos ficar julgando os fracos. Nós precisamos nos colocar na brecha como intercessores em favor dos fracos. E a fraqueza pode ser de qualquer ordem, pode ser fraqueza espiritual, pode ser fraqueza emocional, fraqueza afetiva, fraqueza psicológica, fraqueza mental, fraqueza de todas as áreas. Nós precisamos ser intercessores, mesmo que as nossas forças não sejam plenas. Como aquele pai, as forças daquele pai não eram plenas, as forças daquele pai eram poucas, mas mesmo assim ele não desistiu. Ele reconheceu isso, ele disse: Cristo, estou cansado do sofrimento, da angústia, minhas forças são poucas, minha fé é pouca, mas eu creio. E me ajuda a crer o suficiente para receber o milagre. E o Senhor o atendeu por misericórdia. E todos nós sabemos o final. O Senhor Jesus deu ordens, repreendeu o espírito maligno, restaurou a saúde daquele jovem e restaurou aquela família. E o nome do Senhor foi glorificado. Esta é a palavra que quero deixar para a igreja nesta noite. Não importa, meu amado irmão, minha querida irmã, qual seja a dificuldade da sua angústia. Não importa qual seja o grau da sua dor. Não importa quão grave seja a tua situação. O teu Deus, o nosso Deus, Ele é todo-poderoso, El Shaddai, onipotente. Ele pode fazer. Aleluia. E então ele lhe pergunta a você, irmão e irmã, o que se sucede? Tem quanto tempo? E até quando você quer que isso continue? Se creres, tudo é possível que crê. E se tua fé está pouca, clame como aquele pai, peça ajuda na minha incredulidade, ajuda na minha falta de fé. E o Senhor, por bondade e misericórdia, dará ordens ao teu respeito, e o mal será desfeito em nome de Jesus. Vamos orar. Fechamos nossos olhos. Eu não sei qual é a sua causa nesta noite, mas eu lhe peço, irmão e irmã, vamos orar juntos agora. Apresente a Deus, querido Pai, amado, soberano, Deus querido. Nós oramos a Ti nesta noite, Senhor, tal qual aquele pai que sofria com a dor e a angústia da enfermidade do seu filho. E tendo ele procurado em todos os meios, a solução não encontrou. Mas ele procurou os teus discípulos. E ele teve a oportunidade de se encontrar com o Senhor. E mesmo cheio do mal, e abençoa o teu servo e abençoa a tua serva. Amém. Louvamos a Deus, irmãos, por esta palavra. Esta palavra é do Senhor para o seu coração, para o nosso coração. Lembrando-nos de que o nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus que tem poder nos céus e na terra. Permaneça confiado no poder e na misericórdia do Senhor, em nome de Jesus.
Amém? O nosso lema, a adoração, milagres e salvação. 2020, ano de renovo e restauração em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e maravilhoso amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos e os que creem de um comigo. Amém. Criou o céu,